I'm gonna live forever. Tô te esperando, vem. Boa noite. Eu curtindo a música aqui, jurando que eu sou Bon Jovi. Começando aqui a última aula da Semana da Mulher com Dinheiro. Vamos falar do quê? Vou falar do quê aqui? Como fugir dos bancos. Vou colocar aqui no comentário. Vamos lá. Como fugir. Vou colocar como fugir dos empréstimos. I'm gonna live forever. Sejam bem-vindos. Vou baixar aqui, porque senão eu fico só dançando, né? E não começa a aula. Vamos lá, do que a gente vai falar, que essa aula vai ficar gravada. Terminando o último dia da Semana da Mulher com Dinheiro, vamos finalizar aqui com essa aula que eu preparei. Eu acredito que tem muita coisa aqui. Nós vamos criar um plano de fuga dos bancos. É isso mesmo, é isso que a gente vai fazer aqui. Seja bem-vinda, Emir. Começando aqui uma aula sobre como que a gente faz para fugir dos empréstimos, como que a gente foge dos bancos. Nessa aula a gente vai ver isso. Seja bem-vindo. Eu te amo em português, é diferente, viu? Boa noite, seja bem-vindo. Mas antes, para quem... Essa aula vai ficar gravada por tempo determinado no feed do meu Instagram. Vou tentar também colocar no Facebook. Estou tendo dificuldade de colocar as aulas lá. Mas aproveita aí, ó. Quem assistir depois ou agora entrando, clica nesse aviãozinho aí, aproveita e manda aí para 3 amigos, 3 amigas que querem saber como é que a gente faz para fugir dos bancos, como que a gente faz para fugir dos empréstimos. Eu vou dizer agora aqui, nós vamos criar um plano de ação para fugir dos empréstimos. Sejam bem-vindos quem está aqui comigo. E aproveita essa aula, como eu falei, vai ficar gravada. Para quem assistir essa aula, é importante que volte lá e assista as 4 aulas que está no feed, né? Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Porque essa última aula aqui é um complemento das aulas anteriores. Para você chegar nessa fase, você tem que ter assistido e tem que ter feito aqueles passo a passo das outras aulas. É interessante porque é um complemento. Na vida financeira não existe milagre. Uma ação vai complementando a outra. Então, aqui, nessa aula, eu vou começar compartilhando aqui um slide com você que está aqui. Seja bem-vinda aqui, Ocineia. Muito bom. Então, vou começar aqui compartilhando esse slide. E enviou uma solicitação. Ocineia, você enviou uma solicitação para participar do meu vídeo. Acho que foi engano. Um beijo para você aí também, tá? Então, se não assistiu às outras aulas, é muito importante que você assista para poder colocar em prática o que eu vou passar aqui hoje nessa aula. O nosso plano de ação, plano de fuga dos bancos. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, vou começar, que eu vou logo direto ao assunto, não fico enrolando, né? Não sei ficar enrolando aí no início de aula, no início de live. No presencial, sempre fui assim também. Chegava na sala de aula, a hora que começava até a última hora, no último minuto, dando conteúdo, dando assunto, não sei enrolar. E é o que eu costumo fazer aqui também, tá? Então, como a aula vai ficar gravada, a gente não enrola, porque quem vier assistir
vai poder já assistir o conteúdo já direto. Então eu vou compartilhar aqui o meu slide. Esse slide eu começo fazendo 3 perguntas. Vou pegar uma aguinha aqui. 3 perguntinhas. O que é que te levou a fazer empréstimo? É uma pergunta de reflexão e normalmente as pessoas não sabem responder. As pessoas não sabem responder o que levou a fazer empréstimo. Ela fala, dívidas, tá? Aí a gente eu falo isso normalmente por quê? Porque eu atendo muitas clientes com problemas de dívidas. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada pela sua presença. Rosivane sempre me acompanhando aqui. Muito obrigada, Pedro Leite. Obrigada, pessoal que está entrando aqui. Então, vou falar aqui nessa aula hoje sobre como que a gente faz para fugir dos empréstimos. Nós vamos criar aqui um plano de ação. Eu estou chamando de plano de fuga, né? Porque você tem que ter um plano de fuga. O que é um plano de fuga? Imagina aí, por exemplo, em brigadas de incêndio, né? Bombeiros costumam ter um plano de fuga. E esse plano, o próprio nome diz, plano tem que ser feito antecipadamente. Você não pode esperar para você fazer determinadas ações. Então você tem que treinar, inclusive, para quando acontecer aquela situação, você saber o que tem que ser feito, o que fazer. E é o que a gente vai ver aqui. É um plano de fuga dos bancos, tá? Então, voltando. A primeira pergunta é, o que te levou a fazer empréstimos? Quando, normalmente, a pessoa não faz, ela não sabe. Não, é um plano, não é um plano, é um plano. Eu falei plano? Pode ser, porque eu tô aqui falo muito rápido, viu? Eu falo rápido, não sou a Cebolinha. Pode ser que eu tenha chamado plano, mas tudo bem, faz parte também, sabe? Mas considera que é plano. É um plano de fuga, tá? Obrigada aí por me corrigir. Mas é que eu falo rápido mesmo. Então, quando eu pergunto para alguma cliente minha, tá fazendo processo, que ela tá com dívidas, o que ela responde? Não, isso é dívida do meu cartão de crédito. Ou então, que eu usei o limite do cheque especial. Mas a pessoa não sabe dizer o que levou ela a fazer aquelas compras. Ela não sabe identificar quais foram as compras que ela fez no cartão de crédito dela. Ou também ela não sabe dizer quais foram os valores, o que ela comprou quando ela utilizou o limite do cheque especial. Porque assim, para a pessoa fazer dívidas e buscar empréstimo em banco é um processo. Ela cria dívidas, vamos imaginar que a pessoa compra ali no cartão de crédito, não paga, vai pagando o mínimo, vai rolando, paga o mínimo. Então, quando ela começa a fazer aquele processo, ela já esqueceu o que causou aquela dívida, né? Aí ela utiliza o limite do cheque especial para pagar o cartão de crédito. Aí ela fica devendo o cheque especial. Percebe que ela já vai, tá ali adiante, ela não sabe o que levou ela a fazer aquela dívida. Foram pequenas compras fora do seu orçamento. Ela pode até ter gastado com o custo de vida dela, mas é porque com certeza deve estar com um padrão acima daquele que ela deveria ter, padrão de consumo acima, né? E fez com que ela fizesse isso, que faz com que ela vá buscar esses empréstimos no banco. Então, quando eu pergunto o que levou você a fazer os empréstimos, a pessoa não sabe responder. E aí é importante que você também reflita o que te leva a fazer atualmente e o que pode te levar a fazer empréstimos futuramente, né? Porque quando você visualiza as possibilidades, olha, se acontecer isso, como eu não tenho dinheiro guardado, provavelmente eu vá buscar empréstimos no banco. Então, essas perguntas é importante aqui no início dessa aula. São perguntas para você analisar a forma como você faz, como que você age para chegar até os bancos, tá? Isso é importante para que você reflita. E aí, quando eu faço essa pergunta, o que as pessoas me respondem? Quando conseguem lembrar? Olha o que leva as pessoas a fazer empréstimos normalmente. Tem muito D aqui. Observe o tanto de D. Desemprego. A pessoa estava ali trabalhando normalmente, ela não guarda dinheiro para esses momentos, né?
Porque nós temos ali também, tem a questão, por exemplo, do seguro-desemprego. A pessoa conta, não, se eu for demitido, eu tenho seguro-desemprego e vai dar tudo certo, não é? Só que nem sempre a pessoa consegue um emprego quando acaba aquele período que ela recebe, tem um período para receber seguro-desemprego. Ela não faz essa previsão e o que ela utiliza o valor do seguro-desemprego aonde? Para pagar as suas despesas normais, né? Jacira, em inglês com alegria é Jacira. Meu Deus, minha esposa me roubou, levou tudo. Ai, bem, roubo é outra coisa, viu? Roubo é crime. Será que foi roubo mesmo? Né? É importante analisar isso aí, viu? Porque roubo é crime. Cuidado que pode ser até calúnia isso aí, viu, gente? Isso aí tá em rede social. Vamos com calma aí, inglês com alegria, não sei seu nome. Mas, bem, voltando aqui. O que eu estava falando, quando a pessoa, por exemplo, um desemprego, a pessoa fica desempregada, ela começa um processo de dívida, porque ela conta com a possibilidade de conseguir um emprego logo. E isso não é, a probabilidade, ela muda muito, né? Depende da carreira que a pessoa tem, do nível, enfim, da demanda do mercado por aquele profissional, etc. Mas se a pessoa não tiver um dinheiro guardado para suprir as suas despesas por determinado período, a gente vai falar desse determinado período aqui, ela com certeza vai entrar em dívidas. Outra situação, divórcio, né? Separação. As pessoas casam, às vezes elas estão ali passam por problemas conjugais, mas não contam com a possibilidade de separar. E quando separa, né? Quando vem o divórcio, o que acontece? Racha, né? Por exemplo, se a pessoa estava acostumada a dividir as despesas, quando a pessoa separa, ela vai ter que arcar com as despesas sozinha. Às vezes a pessoa fala, não, mas a despesa vai cair pela metade. Depende. Se for aluguel, por exemplo, moravam 2 pessoas. Quando fica morando só uma, o aluguel cai pela metade? Não, não é verdade? O condomínio, moravam 2 pessoas. O condomínio cai pela metade? Não. Né? Tem despesas fixas ali que não cai pela metade. Por exemplo, a pessoa financiou um carro. Vai cair pela metade? Não. Até que as coisas se resolvam, a pessoa vai ter que arcar sozinha, tá? Então, é importante que a pessoa que guarde dinheiro para essas situações também, tá? Outra, descontrole, outro D aí. Descontrole, ele é causado por quê? Compras por impulso, quando a pessoa não planeja as suas despesas. Desculpa, a gente teve uma ligação aqui. A gente viu na terceira aula, mas estamos ouvindo, vendo e vindo aí. Vendo e ouvindo. Beleza, obrigada. Então, nós vimos na terceira aula que nós precisamos criar um plano de gastos. Para quê? Para que não haja esse D aqui do descontrole. O outro D é doenças, né? Nós tivemos aqui esse período da pandemia que foi uma experiência aí dramática para muita gente. Eu passei por isso também, de ter problemas de doença na família e você não ter reservas para suprir, a pessoa não ter um plano de saúde, sabe? Então, muita gente pôde sentir aí na pele que problemas de doença afetam as suas finanças, assim, de uma forma bem, muito forte, né? Outra, dívida de cartão de crédito, já falei, dívida de cheque especial, e a outra coisa também que afeta, antecipação de sonhos, né? Muita gente antecipa, vai lá, faz empréstimo para antecipar algum sonho. Quero viajar, a pessoa vai lá, empresta no banco para pagar as passagens, faz empréstimo para pagar aquela viagem e depois fica com um monte de conta para pagar daquele sonho que a pessoa resolveu antecipar. Uma outra situação é quando a pessoa resolve abrir um negócio, né? Esse a gente chama até de dívida boa. Mas eu coloquei aqui porque no próximo slide eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Abrir o negócio é uma dívida boa. Você vai fazer um empréstimo para abrir o negócio e você deve ter um retorno desse negócio. O grande problema é que o retorno do investimento, ele não é imediato. Então,
por determinado tempo ali, você vai ficar com dívidas também, tá? E aqui, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, eu fiz questão de colocar os motivos que levam a pessoa a fazer empréstimos. Por quê? Olha aqui, dá uma olhadinha nesse quadro, nessa linha, eu coloquei assim uma linha do tempo. Você pode escolher para onde que você vai. A vida ela é feita de escolhas, como sempre eu digo aqui. Você pode escolher ou vai para o banco, né, por empréstimos para cima, ou você vai para baixo para fazer uma reserva de emergência, porque os motivos que te levam a fazer empréstimos são os mesmos motivos que devem te levar a fazer uma reserva de emergência, a fazer um plano de fuga. Eu chamo de plano de fuga, tá? No próximo slide vocês vão ver como que é conhecida, como que as pessoas também chamam para reserva de emergência. Eu chamo outros nomes, tá? Observa aí nesse quadro que o que te leva a fazer empréstimo? Tá bem pequenininho, mas dá para ler. Descontrole, acidente de carro. Acidente de carro pode acontecer, pode ser até que você tenha um seguro do carro, mas aí você precisa pagar a franquia. E aí isso vai te levar a você procurar um banco. Mas você tem a opção de guardar mensalmente para o teu plano de fuga. Olha aí para baixo. Outra situação, abrir um negócio. Eu quero abrir um negócio. Não tenho dinheiro, vou lá no banco fazer empréstimo. Mas você pode criar um plano para abrir esse negócio. Desemprego. Quando você está empregado, você precisa guardar dinheiro para o teu plano, o plano de fuga, para a tua reserva de emergência. Quando você está casada, você precisa guardar dinheiro também. Você tem que ter uma reserva de emergência, porque as coisas podem acontecer. A gente casa não é para separar, mas infelizmente as questões financeiras são a segunda maior causa de divórcio, né, de separação, tá? Então, tem que ter essa reserva aí. Desemprego, eu já falei. Aqui, doença também. Veja que se tiver um problema de doença na família, tanto pode te levar a fazer um empréstimo, mas se existe a possibilidade de ter doença, porque a reserva de emergência ela é para cobrir imprevistos. Veja que tudo isso aí, tirando abrir o negócio, tudo isso aqui é imprevistos, tá? Então, se existe a possibilidade, porque a Luciana Fior diz que nada é imprevisto, tudo é previsto. Acidente de carro é previsto, o desemprego é previsto, divórcio também, se existe a possibilidade, é previsto. Descontrole, são compras que você faz de forma impulsiva, você sabe também que você faz esse tipo de compra. Então, na verdade, não é imprevisto, né? Ela diz que tirando a pandemia, o resto tudo é previsível. Por isso a necessidade de se fazer uma reserva de emergência, que eu vou falar agora aqui adiante para vocês como que é conhecida também. Eu vou olhando aqui no meu computador, porque aí os comentários ficam em cima e não dá para eu ver não. Jonathan, seja bem-vindo. Obrigada. Seja bem-vindo. Aqui, prazer ter você por aqui, viu? Então, o que é uma reserva de emergência que eu chamo de plano de fuga? É a melhor linha de crédito que você pode ter. Sabe aquela pessoa que você pode escolher? Se você vai guardando mensalmente, você tem uma linha de crédito. Qual é a diferença? É que quando você guarda, você vai ter lá uma pequena rentabilidade. A diferença é que você não vai pagar juros para o banco, para essa linha de crédito. Por isso que eu disse que é a melhor linha de crédito que você pode ter. Essa reserva é o primeiro objetivo que você tem que ter na vida em termos de investimento. Porque ela te dá três P's aqui, né? Que é provisão, proteção e potencialização. Eu chamo de plano de fuga dos bancos. Porque para mim isso aconteceu comigo.
a forma que eu tive de me livrar dos bancos foi essa. Né? De me livrar de consignados foi essa forma. É criando reserva de emergência. Não tem outra forma não, gente. Tá? Lógico, é um passo a passo, é uma construção. Na aula de ontem eu falei que você tem que ter outras fontes de renda. Quem não assistiu, vai lá e assiste. E as outras fontes de renda vão te ajudar a construir essa reserva de emergência. Né? Foi renda passiva que me ajudou, renda extra que me ajudou, né? É como eu falo, na vida financeira não existe milagre. Às vezes as pessoas ficam esperando uma fórmula mágica. Não, mas me diz aí como é que eu faço para sair, sabe? A pessoa levou anos e anos para construir, quer chegar para construir aquele resultado negativo, aquele monte de dívida e quer assim, ó, uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, é uma construção, é um passo a passo. Né? Hoje é a aula 5. Se você assistiu a 1, a 2, a 3, a 4 e colocou em prática, porque não basta você saber, você está entendendo do que eu estou falando, tá? Você está entendendo. Joelma, seja bem-vinda. Joelma está no meu grupo, muito bacana. Então, a reserva de emergência, para mim, ela é o motor das finanças. Eu vejo como motor, é a reserva que vai te impulsionar. Quando tu começa a construir, tu passas a acreditar que é possível, sabe? Tu te fortalece. Ela dá uma energia, a gente sente uma segurança quando tem a reserva de emergência, sabe? Só que ela é popularmente conhecida como reserva de emergência, como reserva de segurança, como reserva de oportunidade também. Por que de oportunidade? Lembra que eu falei agora há pouco de abrir um negócio? Se você tem uma reserva de emergência, surge alguma oportunidade, você pode abrir um negócio com essa reserva de emergência. Ou então, se você tinha algum planejamento, algum plano, por exemplo, de realização de algum sonho de médio, curto prazo ou longo prazo, por exemplo, curto prazo. Você tem um sonho lá de fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa, para Madrid. A TAM está com uma promoção imperdível. Não é? Eu só estou dando exemplo aqui, tá? Para Madrid, com um desconto lá de 40%. Você tem a tua reserva de emergência. A tua viagem ela é para daqui a um ano. Mas tá lá com aquele desconto, você acha interessante, tem o desconto é para pagamento à vista. Você pode usar a tua reserva de emergência para fazer aquela compra, chama de oportunidade, depois você vai repondo. Seja bem-vinda, Carla. Então você vai repondo. Ela também é conhecida como colchão financeiro, né? Colchão financeiro é aquele apoio. E aqui, a partir de agora, a gente vai chamar, tem uma hashtag aqui que eu peço para você, que está aqui comigo, se estiver entendendo, que chama, a minha hashtag para essa aula de hoje é meu plano de fuga. Meu plano de fuga porque eu realmente vejo a reserva de emergência como meu plano de fuga. É meu plano para as situações que eu elenquei agora aqui, que nesse slide anterior. É o mesmo motivo que te leva a ir buscar empréstimo no banco, é o motivo pelo qual você precisa ter uma reserva de emergência. Entendido? Então a nossa hashtag aqui é meu plano de fuga. Meu plano de fuga. Aí eu expliquei o que é a reserva de emergência. Agora, quando que a gente vai usar? Eu coloquei no slide anterior. Nós temos aqui vários... A gente vai usar, por exemplo, a reserva de emergência para ir lá no shopping, comprar aquela bolsa que na cabeça da gente é a bolsa mais linda do mundo daquele momento. Não, não é para comprar aquele sapato, não é para você fazer compras de consumo. Reserva de emergência não é para fazer compra de consumo. Não é para você cobrir as suas despesas de custos mensais. Não é para isso. Não é para esse tipo de situação. O próprio nome diz. É para você cobrir aquele acidente de carro que houve, aquele conserto na tua casa. Conserto, tá? Não é reforma.
A reforma ela tem que fazer parte de algum plano teu de curto prazo. Ó, eu vou reformar a casa daqui a 6 meses, vamos fazer uma reforma. Aí você vai guardando dinheiro para aquilo, para aquela finalidade, tá? Agora, deu uma ventania aí, passou um vento de 80 km por hora, tirou umas telhas da tua casa, destelhou. Isso é uma emergência, você precisa... Aí você vai pegar o dinheiro lá para usar para fazer esse conserto na tua casa. Oportunidade de compra que eu já falei. Transição de carreira é outra opção. A pessoa está trabalhando, está num trabalho, ela não está satisfeita com aquele trabalho, está infeliz naquele trabalho, e ela fala, não aguento mais esse negócio aqui, ela tem que largar, sai do emprego, larga, pronto, dá a doida. Não é assim que acontece. Você tem que fazer um plano de ação, né? Construir lá, fazer um plano de fuga desse trabalho. Como é que você vai construir? Não vou ficar nesse trabalho aqui por tantos meses e eu vou guardar dinheiro para eu poder vou investir em cursos para que eu já sei o que eu quero ou eu não sei, tem que buscar, né? Buscar identificar qual que é o teu propósito. Cria um plano para que você possa fazer essa transição de carreira de uma forma mais leve, de forma mais segura. E o que vai te dar a segurança? O plano de fuga, né? Então, hashtag meu plano de fuga para cobrir a transição de carreira. Teve alguém aqui há pouco que me corrigiu, que eu chamei plano. Agora, para cobrir, eu falo para cobrir. Às vezes eu falo rápido mesmo e o R eu engulo. E tá tudo bem, viu, gente? Não se preocupe que na hora de escrever eu escrevo certo. Mas para falar rápido eu posso engolir mesmo, tá? Boa noite. Tem alguém me dando aqui boa noite. Temperos da chefe Nanda. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, viu, gente? Outra situação. Para manter o padrão de vida por determinado período. Às vezes, você tá ali, ocorreu alguma situação, por exemplo, agora na pandemia, teve muita gente que teve o salário reduzido. Eu, inclusive, perdi uma inquilina por causa disso. Reduzindo bastante o salário dela. Então, uma reserva de emergência vai cobrir. Por exemplo, você tem uma renda passiva, no meu caso, tem aluguel. Vou ficar sem aluguel por determinado período. Eu tiver esse meu plano de fuga aí, vai cobrir por determinado período a finalidade daquela renda passiva que eu tinha, tá? Então, é importante você ter esse plano de fuga. E para cobrir o que eu já falei para vocês agora, desemprego, né? Divórcio, doenças, abrir um negócio, ou mudança de cidade, tá? Então, serve para isso também, tá bom? E agora, eu vou compartilhar com vocês aqui outro slide que nós vamos ver agora. Agora eu falei onde que você vai usar a tua reserva de emergência, né? O teu plano de fuga. Agora, o que você precisa fazer? Agora aqui nesse slide é o como que você vai fazer, né? Muita gente pergunta quanto que eu tenho que guardar. Isso é muito pessoal, depende de cada pessoa. Normalmente os especialistas recomendam de 6 a 12 vezes o teu custo de vida. Não é 6 a 12 vezes o teu salário. Não, é o teu custo de vida. Quanto custa o teu custo de vida mensal, tá? E, como eu falei, depende, vai de pessoa para pessoa. Se você tem estabilidade, se é um servidor público, aí já é bem menos. É o quanto você se sente segura ou seguro, né? Vai depender da tua profissão, daquilo que você exerce, do teu custo de vida, tá? Não é o teu salário, é o teu custo de vida. Quanto que você diz, não, se eu tiver isso por mês, eu aguento a barra, aguento a situação com isso, tá? Então, por isso é pessoal, tá certo? E aí você tem que definir marcos mensais. O que é isso, né? Você vai definir qual é o valor que você vai guardar. E a sugestão aqui é que você coloque, eu coloquei desconto automatizado,
para que seja debitado da tua conta, e quando eu falar agora onde quem vai guardar, para já ser transferido. Porque se a gente ficar esperando, se a gente fizer isso só depois que paga as contas, a probabilidade de você gastar esse dinheiro é muito grande. Então transfira, coloque como débito automático, transferência, débito não, transferência automática. Eu coloco transferência automática e eu coloco diretamente, tá? Obrigada, viu? Então você pode fazer isso. Eu coloquei aqui também, já planeje o seu 13º e férias. Por quê? Eu tenho uma cliente que faz um processo de coaching comigo, que eu achei muito interessante. Por exemplo, teve funcionários que receberam agora parte do 13º. E ela falou, opa, vou receber esse 13º, eu vou destinar já para minha reserva, para o meu plano de fuga. Quando você faz esse planejamento ali, né, antecipadamente, você se compromete com você mesma a fazer essa reserva, a guardar o dinheiro. Então, é importante você saber o que você tem a receber, qual que vai ser a sua receita nos próximos 6 meses para você já destinar essa receita. Outra coisa, de onde que vem o valor que você vai enviar para a sua reserva de emergência? De onde que vem? A pergunta é... Caiu um pouquinho, mas voltou. Por que de onde vem? Na aula de ontem eu expliquei, nós temos 3 tipos de renda, né? A renda principal, renda extra e renda passiva. Então, se você tem, por exemplo, os 3 tipos, é muito importante que você já destine, você dê uma finalidade para cada uma das rendas, tá? Renda principal vai para o meu custeio mensal. Por exemplo, renda extra, eu vou colocar o que eu tiver de renda extra para realizar os meus sonhos de curto e médio prazo. E a minha renda passiva, por exemplo, um aluguel que você tenha, isso aqui vai para o meu plano de fuga, para minha reserva de emergência, tá? Então, você tem que definir de onde vem o valor que você vai guardar na sua reserva de emergência. Você precisa cumprir os marcos. Que são os marcos? Se você disse que você ia guardar de reserva de emergência lá R$300, você precisa cumprir. Como que você vai conseguir? Se comprometa com você mesma. Se comprometa com alguém. Quando a gente se compromete com outra pessoa, fica fácil. Por exemplo, não é fica fácil, é que você se pensa que você vai ser cobrada. Nós costumamos ter congruência também com aquilo que a gente fala, tá? Observa, quando você precisa fazer, por exemplo, exercício, ir para academia, quando você tem alguém para te acompanhar, você se sente mais motivado, né? Você liga para alguém, olha, vamos, estou indo, me pega, sabe? Você separa aquele horário para isso. E nas finanças também acontece da mesma forma. Se você se comprometa com a sua família. Se você não é casada, se compromete com alguém, com uma amiga, com uma irmã, com alguém também. Não, eu vou fazer a partir desse mês. Eu vou construir um plano de fuga para mim. Porque eu não vou mais atrás de banco, tá? Tem que ser um compromisso. Se você não se comprometer, se você não tiver autorresponsabilidade, não vai sair. Entendeu? Porque é importante o compromisso. Outra coisa, defina uma palavra. Que palavra que te define se você conseguir cumprir o teu marco? Escreve isso, coloca num post-it em algum lugar e diga qual a palavra positiva que vai te definir quando você fizer essas transferências mensalmente. E qual que é a palavra negativa que vai te definir se você não fizer? Isso é importante. Eu não sei qual é a palavra que te define. Mas eu, por exemplo, eu sou muito determinada, tá? Então, quando eu consigo falar, uau, eu sou determinada. Agora, você pode usar a palavra que você quiser aí. Uau, eu sou, sabe, a mulher.
né? Eu sou comprometida, entendeu? Então, a mesma forma você tem que criar uma palavra ruim, negativa, que você fique triste. Eu sou diligente, muito bacana. Sou diligente, sou compromissada, eu sou F, né? E aquelas coisinhas todinhas lá, tá? Então, você fazendo, reconheça e comemore. Não é para você comemorar com um jantar fora. Você vai gastar tudo, não. Mas pode até se premiar com alguma coisa que você goste muito, tá? Mas você precisa comemorar. Porque quando você comemora as pequenas vitórias, né? Por exemplo, você fala assim, eu vou guardar R$100. Para muita gente aqui, pode ser que R$100 seja muito pouco. Fala, nossa, vai guardar R$100 de reserva de emergência? Acho que para muita gente pode ser muito, pode ser que ela esteja fazendo um esforço grande para guardar. Então, comemorar, nem que seja, sabe, uau, enfim, porque quando você comemora as pequenas vitórias, você produz dopamina. Nós temos uma substância que o nosso cérebro produz quando a gente comemora, chamada dopamina. Isso faz com que te estimule você a continuar com aquele projeto, com esse plano de fuga, com esse plano de ação que a gente está construindo aqui, tá? Beleza? Para quem está entendendo, coloca aí hashtag meu plano de fuga. Em inglês, você colocou assim um tanto confuso. Você assistiu, você está acompanhando os slides? Depois você pode mandar uma pergunta aí para mim e eu posso esclarecer, tá? Certo? Vamos aqui então para o próximo slide. O próximo slide é qual que é o investimento? Mas eu vou antes para esse aqui. Você tem que fazer o seguinte, olha. Esse slide não aparece aqui para mim, mas tudo bem. Você tem que abrir uma conta para esse plano de fuga. Onde que você vai guardar? Você tem que abrir uma conta num banco digital. Por que eu falo banco digital? Porque você não vai pagar tarifa, né? Tem muitos bancos aí que não te cobram tarifa zero, tá? Para que você... Por que banco digital também? Porque o ideal é você guardar a sua reserva de segurança num outro banco. Porque é importante que você não tenha acesso facilitado àquele dinheiro. Se você tem a sua conta num bancão, o ideal é que você não tenha a sua reserva de segurança lá. Porque vai ser muito fácil para você usar, para você gastar aquele dinheiro. Então, crie uma certa dificuldade para você. Abra uma conta no banco digital. Aí eu tenho algumas opções de banco. Você pode abrir pesquisa lá no Nubank, no Inter, Banco Inter, tem outras corretoras. Para que você, ou na Rico, enfim, abra essa conta digital com essa finalidade. O Nubank tem uma vantagem. Nubank você pode abrir lá e a conta do Nubank é uma conta de pagamento. É uma conta que ela já é remunerada. Qualquer dinheiro que cai lá já tem uma rentabilidade. A remuneração é 100% do CDI, tá? E aí você pode sacar, lógico, mas se é para o teu plano de fuga, para a tua reserva de emergência, você tem essa opção também no Nubank, tá certo? Agora eu entendi. Em inglês, com alegria, colocou que não, essa é a minha primeira participação. Eu quis dizer que eu sou um pouco confuso no relacionamento com dinheiro. Ah, tá, agora eu entendi. Pensei que estava confuso, que eu estava explicando. Tanto que eu diminuí a velocidade na minha voz, porque normalmente eu falo mais rápido, tá? Agora eu entendi. O relacionamento com dinheiro, ele assiste a aula 2 que você vai entender, tá? Um pouquinho, você começa a entender que tá tudo aqui, ó, na nossa mente, daquilo que a gente cria com relação ao dinheiro, da forma como a gente pensa, como a gente sente quando se fala de dinheiro, tá? Assiste a aula 2, eu acho que vai te ajudar. Obrigada.
Obrigada. Tu é muito didática, minha cara. Obrigada. Então, voltando aqui, que eu tô com o slide só aqui, tem umas letrinhas em cima. Eu já coloquei aqui, ó, você tem que transferir, já, se você puder colocar transferência automática, melhor ainda, tá? Para já ir mensalmente para aquela conta que você escolheu. Eu falei do Nubank, que tem a conta de pagamento, é remunerada pelo CDI, mas você pode também abrir uma conta no Inter. No Inter tem uma plataforma de investimentos, só que no Inter, para você investir, não é de forma automática. Você vai para a plataforma de investimento e lá tem várias opções de renda fixa, né? E aqui, quando eu falar de opção de investimento, você vai encontrar todos que eu vou falar mais adiante lá no Inter. E é muito fácil fazer o investimento. É muito simples, tá? Tem até vídeos no meu feed de como fazer investimento em CDB, por exemplo. Então, é tranquilo, se precisar de alguma... Depois eu vou fazer vídeos ensinando, se alguém tiver dificuldade, me chama aí pelo direct que eu ensino, tranquilamente, tá? Muito obrigada, a partir de hoje começarei a te seguir. Obrigada mesmo, tá? E... Olha, tem uma Jacira aqui, Jacira Salles entrando aqui, seja bem-vinda. Então, transferir o valor para lá, nós vamos ver agora qual que é o tipo de investimento que você tem que fazer, tá? Então, continua aqui, hashtag meu plano de fuga, é importante que você tenha um plano de fuga. Plano, gente, tem que ser feito antes. Se você não fizer antes, você vai acabar de novo lá na portinha do banco, você vai acabar fazendo empréstimo, tá? Agora sim. Agora, qual que é o tipo de investimento? O investimento para o nosso plano de fuga, para o nosso motor das finanças, para essa reserva, ele precisa ter segurança. Por quê? Por que segurança? Porque é para cobrir imprevistos. Então, não pode ser um investimento que tenha que seja variável, né? Que tenha uma volatilidade. Ou seja, você não vai investir, por exemplo, em ações, né? Porque nós precisamos ter esse dinheiro lá de forma... É importante que ele tenha uma rentabilidade também, para quê? Para que não desvalorize, né? Tem gente aí que tem na poupança, é melhor do que não ter, mas tá perdendo dinheiro. Poupança não é investimento, tá? Poupança rende 70% da Selic, tá? E às vezes a pessoa fala, mas tá na poupança porque é seguro. Não, gente. Até 250 mil. Os investimentos que eu vou falar aqui para você, eles são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Pode ser até naquele banquinho, mas você pode... Importante é que você tenha investimentos que te dê segurança, como eu falei, até 250 mil garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Nós vamos ver aqui CDBs, são garantidos. Rentabilidade tem que ser pelo menos ali com base na taxa Selic, ou IPCA, ou CDI, tá? A liquidez ela tem que ser diária. Por quê? O que é liquidez? Liquidez é a disponibilidade daquele dinheiro. Você não vai investir e colocar num investimento pré-fixado, por exemplo, que pré-fixado vai te dar o teu rendimento só daqui a 6 meses, né? Se você precisar do dinheiro antes, o que vai acontecer? Você vai perder a rentabilidade. Então, o ideal é que você coloque no investimento que tenha rentabilidade diária, que você possa lá sacar no mesmo dia, né? Mas que esteja rendendo, tá? Essa baixa volatilidade é isso que eu expliquei agora para vocês. O ideal é que não sejam investimentos que fiquem assim, ó, variando, tá? Então tem que ser investimento com segurança. Tranquilo até aqui? E agora vamos... Quais são as opções de investimentos para o seu plano de fuga? A primeira delas aqui é o Tesouro Selic. Caiu agora, nós estamos em agosto de 2020. Faço questão de dizer a data, porque esse vídeo pode ser que
essa aula seja assistida daqui a algum tempo, a pessoa não sabe. Estamos em agosto de 2020 e a taxa Selic está 2%. Você pode pensar assim, mas só 2% ao ano. Só que é o seguinte, o teu plano de fuga, o objetivo dele não é ter rentabilidade. O objetivo dele é te dar segurança. O objetivo dele é te dar, é você ter essa reserva disponível. E a rentabilidade é só para que não perca o valor, tá? Para que você não perca, por exemplo, da inflação, que o IPCA que eu falei agora há pouco, se você colocar no investimento que tenha o IPCA como referência, o IPCA é a inflação, tá? Então, o Tesouro Selic, o que é o Tesouro Selic? São títulos do Tesouro Público, né? É garantido pelo governo federal. Então, para quem tem dinheiro aí na poupança, fica tranquilo, investe sim no Tesouro Selic, porque tá garantido, gente, para ter que quebrar o governo, tá? E não tem... Então, tem essa garantia do governo federal e é muito fácil, muito simples também para investir no Tesouro Selic. Por que Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic, ele te dá a liquidez diária. Você pode acessar lá, ele fica rendendo diariamente, é pouquinho? Mas você tem, se você precisar do dinheiro, você pode sacar, tá? Tem outras opções de tesouro pré-fixado, tesouro IPCA. Mas o tesouro pré-fixado, o que acontece? O próprio nome já diz. E vai te dar uma data para você resgatar aquela rentabilidade. Aí eu pergunto, vai estar disponível se você precisar, por exemplo, para daqui a um mês? Provavelmente não. Porque os pré-fixados, né, geralmente é ali 1 ano, 2 anos, tá? E o tesouro IPCA é um investimento que o IPCA é o quê? Índice de preço ao consumidor amplo, é a taxa da inflação. Quando você investe no Tesouro IPCA, normalmente ela é acrescida de mais uma taxa ao ano, tá? Então você entra lá e vê, escolhe. Só que o Tesouro IPCA, ele não te dá essa rentabilidade diária. Por isso que o indicado é o Tesouro Selic. Tranquilo? Mais outra aguinha aqui. Que falar direto, gente. Eu não paro, não. Mas estão entendendo até aqui? Quem tiver, coloca aí, hashtag meu plano de fuga, estou entendendo. Tranquila até aqui? Eu diminuí a velocidade, né, da fala. Então, vamos lá. Outra opção para investimento do nosso plano de fuga. Nós vimos que os investimentos têm que ter segurança, rentabilidade, né? Segurança, rentabilidade, né? Só para não perder ali, não ficar defasado, a gente não perder dinheiro. E a gente pode também investir em CDB, mas que CDB? Gente, CDB, Certificado de Depósito Bancário, desde que ele tenha ali pelo menos 100% do CDI, tá? O que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. O que é? Os bancos, gente, a gente pensa que os bancos são inimigos, eles não são, eles são tudo amiguinho. Aí o que eles fazem? Eles emprestam dinheiro um do outro, ou um para o outro, e tem uma taxa que eles fixam. E essa taxa é essa taxa CDI. Então, se essa é a taxa que eles emprestam entre eles, o ideal é que a gente busque um investimento que renda pelo menos essa taxa CDI, tá? Para o nosso plano de fuga. Tudo bem? E CDB você pode buscar aí em qualquer banco. CDB, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF, limitado a 1 milhão. Entendeu? Então é garantido por CPF até R$250 mil. Então pode investir, tira lá o dinheiro da poupança, investe em CDB tranquilamente, tá? Que não tem. Mas em banquinho, em banquinho, às vezes você encontra, às vezes você encontra um CDB que te dá um pouco mais do que o CDI, tá? Então é interessante. Outro investimento, você pode investir em fundos DI com crédito em D+0 ou D+1. Esses fundos DI você faz normalmente em bancões,
tá? São fundos de renda fixa que você encontra aí com liquidez diária, que é D mais zero. D mais zero é o seguinte, você precisar resgatar, zero é hoje, saca hoje. D mais um, você resgata no dia seguinte. Entenderam? Entendido até aqui? Tranquilo? Entenderam então qual que é o plano de fuga? Ficou claro aqui como é que a gente faz para se livrar? Entenderam agora esse slide que eu coloquei lá no início da aula? Olha só, nós podemos escolher. Ou você escolhe ir para o banco, ou você escolhe criar uma reserva de emergência, tá? Eu preferi criar reserva de emergência. Eu espero que você faça a mesma escolha. Então eu vou concluir por aqui fazendo essa pergunta para você. Me diz aqui, qual será o passo que você vai dar para fazer o seu plano de fuga dos bancos? Quem entendeu a aula, coloca aqui para mim, hashtag meu plano de fuga, printa essa tela aqui com essa pergunta, coloca lá no teu stories, me marca, eu vou ficar muito feliz de saber que você estava aqui, você estava por aqui comigo, e que você vai criar um plano de fuga dos bancos, tá certo? Se você gostou também dessa aula, aproveita, pega aí esse aviãozinho e envia para pelo menos 3 amigas, 3 pessoas que você acredita que vai ajudar essa pessoa a refletir e a passar longe da porta dos bancos. Tudo bem? Um beijo então para vocês, obrigada para quem estava me acompanhando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, quem me acompanhou. Obrigada, Ciné. Volte, tá no meu feed, as aulas vão ficar por tempo determinado, disponível, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e esta é a aula 5. E eu completo aqui a Semana da Mulher com Dinheiro. Amei estar por aqui com vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa. Obrigada e aguardo vocês lá no meu feed. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Joelma, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada por me acompanharem por aqui.